Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá a todos, sejam bem-vindos à aula sobre controle de acesso e mecanismos de autenticação. Júlio César Estrela, professor. Esta videoaula tem a tela dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Controle de acesso e mecanismos de autenticação. No segundo slide, o título: Roteiro e os tópicos: Introdução, definições, classificação do controle de acesso, identificação, autenticação, autorização, mecanismos de autenticação, modelos de controle de acesso, gerência de identidades. O controle de acesso e os mecanismos de autenticação são muito importantes, no que diz respeito às aplicações, que estão implantadas nas infraestruturas computacionais, sejam elas locais ou remotas, Então é preciso um cuidado especial para lidar com o controle de acesso e o mecanismo de autenticação, tá? Porque no fundo, são mecanismos e são estratégias que devem ser utilizadas para impedir ou para liberar acesso a outras aplicações ou a usuários que podem ter ou não acesso aos dados referente a novos usuários, de outras empresas, dados sigilosos ou não sigilosos. Então, o controle de acesso é extremamente importante. E assim como os firewalls, os web proxies, os honeypots, o sistema de detecção de intrussão, também devem fazer parte de uma política mais ampla de segurança de informação do ambiente em questão. Tá? Então, de uma maneira um pouco mais específica, a gente vai tratar desse assunto nesta aula. Então, vamos fazer uma introdução sobre os mecanismos de autenticação e controle de acesso, classificar o controle de acesso, que pode ser feito em vários níveis, tá? Tratar do que é identificação, autenticação e autorização, os mecanismos de autenticação, modelo de controle de acesso, alguns utilizados, e gerência de identidades. Novo slide com o título Introdução e o texto: O controle de acesso é um importante mecanismo para a segurança de aplicações, atualmente aquelas implantadas em nuvens computacionais. Abaixo, os tópicos. Responsabilidade. Quais recursos podem ser acessados? Quais operações podem ser realizadas sobre os recursos? Quais os componentes que estão autorizados a desempenhar determinadas operações? Bom, então, como eu já comentei, e para frisar, o controle de acesso ele é um importante mecanismo para a segurança das aplicações, tá? Especialmente aquelas que são implantadas em nuvens computacionais. Tá? Então, tem sido bastante comum em grandes corporações que possuem sistemas legados ou ambientes que nós conhecemos no jargão de TI de on-premise, de migrar todas as suas soluções para nuvens computacionais de grandes empresas como Google, Amazon e Azure. Então, uma vez migradas as aplicações, eu preciso controlar quem faz o acesso a elas. Tanto do ponto de vista de consumir o que aquelas aplicações têm, consumo como serviço, como também de fazer a manutenção das aplicações. Tá? Porque, diferentemente de um ambiente on-premise, de um ambiente que você tem a infraestrutura próxima ao time de desenvolvimento, essa infraestrutura toda está a milhares de quilômetros de onde você está fazendo a manutenção, tá? Especialmente em outros países. Tá? Então, o controle de acesso às aplicações é extremamente importante, tá? Falhas em mecanismo de controle de acesso pode colocar a aplicação toda disponível na internet. Dados podem ser vazados, tá? Bom, qual é a responsabilidade do controle de acesso? Tá? Primeiro, a gente precisa determinar quais recursos que vão poder ser acessados, tá? Quais operações podem ser realizadas sobre esses recursos, quais os componentes são autorizados a desempenhar determinadas operações. Então, essa é a responsabilidade do controle de acesso. Primeiro, saber quais são os recursos. Segundo, quais as operações sobre esse recurso. E terceiro, os componentes, ou as pessoas, outras aplicações, outras organizações que devem ter acesso a esses recursos e às operações para serem executados esses recursos. Novo slide com o título Definições e os tópicos:
O controle de acesso pode também ser definido como um método ou conjunto deles, cujo objetivo é restringir a utilização de determinados recursos a um sistema por certos usuários ou grupos de usuários. Visa limitar as ações que um usuário de um sistema pode realizar no ambiente. Capacidade de permitir ou negar a utilização de algo por alguém. Prevenir que o sistema, a aplicação, esteja em ou vá para um estado inseguro. O controle de acesso também pode ser definido como um método, um conjunto deles, né, com o objetivo de restringir a utilização de recursos ao sistema por certos usuários ou grupos de usuários. Tá? Tem como objetivo limitar as ações que o usuário do sistema pode realizar naquele ambiente. Tá? Tem a capacidade também de permitir ou negar a utilização de algo por alguém. E prevenir que o sistema ou a aplicação como um todo esteja ou vá para um estado inseguro. Tá? Então, como é que eu impeço que um sistema vá para um estado inseguro? Usando um mecanismo, uma política de controle de acesso. Tá? Então, a gente pode dizer que o firewall é um mecanismo de controle de acesso. Tá? Não necessariamente um mecanismo de autenticação, mas um mecanismo de controle de acesso, dentre outros. Né? É um dos mecanismos que inviabilizam ou viabilizam o acesso a determinada infraestrutura computacional. No caso ali, nós estamos falando mais do controle de acesso no nível de rede ou do conteúdo das aplicações, tá? Mas há controle de acesso, por exemplo, uma outra que complementa esses dois já mencionados. No slide, novos tópicos. Alguns requisitos básicos de segurança da informação que também se aplicam ao desenvolvimento de software na nuvem envolvem disponibilidade, ter certeza de que os dados estão acessíveis quando forem necessários e onde forem necessários. Integridade, ter certeza de que os dados não foram modificados intencionalmente ou acidentalmente. Confidencialidade, somente os indivíduos autorizados a acessar os dados podem fazê-lo. Bom, alguns requisitos básicos de segurança de informação que também se aplicam ao desenvolvimento de software na nuvem envolvem a disponibilidade, né? Então eu tenho que ter certeza de que os dados são acessíveis quando forem necessários e onde forem necessários. A integridade é ter um certo nível de certeza de que eles não foram modificados intencionalmente ou acidentalmente. A confidencialidade, né, que só indivíduos autorizados a acessar os dados podem fazer. Tá? Então, são requisitos de segurança de informação. Disponibilidade, integridade e a confidencialidade, que tem relação direta com o controle de acesso. Né? Então, um sistema pode ficar inacessível, indisponível, por conta de um ataque negativo de serviço. Tá? Então, posso ter um sistema que sofreu modificação de dados depois que o sistema foi invadido, né? O acesso àquelas informações não são mais confidenciais, porque quem não poderia ter acesso teve, né? Então, foi autorizado. Alguém que não teria autorização conseguiu autorização, burlando a política de segurança. Novo slide com o subtítulo Elementos para garantir e os tópicos: disponibilidade, redundância e backup. Integridade, assinatura digital. Confidencialidade, criptografia e controle de acesso. Bom, há alguns elementos para garantir, né, alguns desses requisitos, né, quer dizer, para garantir os requisitos de disponibilidade, integridade e confidencialidade, tá? Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque esses assuntos, né, e essas discussões, elas fazem parte cotidianamente de quem lida com infraestrutura computacional ou quem desenvolve aplicações em cima dessas infraestruturas computacionais. Então, o escopo de preocupações ele é muito grande, né, diferentemente do desenvolvimento de uma aplicação que seria executada no ambiente local. Tá? Então, por isso que nós estamos discutindo esses assuntos nessa disciplina e exclusivamente nessa videoaula, né, nesta aula. Então, alguns elementos para garantir a disponibilidade envolvem ter redundância, né, então, disponibilidade para um servidor web, ter uma redundância, ter pelo menos mais de um. No caso, em grandes números computacionais, são centenas deles, né. Backup, né, o registro dos dados que foram processados ou foram acessados, né. Integridade, fazer assinatura digital, e a confidencialidade, né, usar criptografia, né, e o controle de acesso. Então, criptografia e controle de acesso é uma maneira de permitir a confidencialidade.
assinatura digital é uma maneira de garantir a integridade. E a redundância de dados, de serviços, de hardware e backup é uma maneira de potencializar ainda mais a disponibilidade dos serviços, dos sistemas e da infraestrutura. Novo slide com o título Classificação do controle de acesso. O subtítulo Baseada em e os tópicos Hosts, controle de acesso aos recursos do sistema operacional, proteção de arquivos e objetos, controla recursos via rede. Sistemas, atuam dentro de hosts, composto por uma interface e um banco de dados, com mecanismos próprios de controle. Rede, implementados por meio de firewalls, filtros de pacotes e proxies, roteadores, switches. Bom, o controle de acesso ele pode ser baseado tanto em hosts, quanto em sistemas, quanto em rede de comunicação. Tá? Baseado em host, nós vamos fazer o controle de acesso aos recursos do sistema operacional, né? Vamos pensar na proteção de arquivos, objetos, né? Vamos pensar em controle de recursos via rede, né? Então, que recurso que eu vou controlar via rede de comunicação. Baseado em sistema, atuar dentro dos hosts, né? Composto por interface, um banco de dados, por exemplo, né? Então, é uma aplicação web que tem acesso a um banco de dados relacional ou um banco de dados orientado a objeto, né? Então, como é que eu controlo o acesso a um banco de dados, né? Então, tem uma aplicação web típica baseada em 3 camadas: o cliente, uma interface, né? E o back-end, por exemplo. Como é que eu inviabilizo o acesso de um usuário de uma rede qualquer ter acesso direto ao banco de dados, se não unicamente pela aplicação web que deveria somente ela fazer acesso àquele banco de dados, por meio do preenchimento de um formulário, etc. Tá? Então, vale também a preocupação em restringir o acesso de aplicações que não poderiam acessar um banco de dados diretamente, né? Só aquela aplicação específica. E também com mecanismo próprio de controle. E também a classificação controle de acesso baseado em rede, né? Então, como a gente falou, né, quer dizer, o firewall, filtro de pacotes e proxy, né? Próprios, mais agora, do ponto de vista mais um hardware, né? Ainda, se bem que no caso dos firewalls também, né? Mas no nível só de tráfego IP, né? Os roteadores, na camada de enlace também, o data link e o switch, tá? Então, a gente já falou de alguns mecanismos de controle de acesso que não são os únicos, não devem uma infraestrutura computacional grande, né, ou qualquer uma delas, né, não necessariamente grande, são coisas que precisam ser levadas em consideração. Novo slide com o título Identificação, Autenticação, Autorização. Abaixo, os tópicos. É importante destacar alguns componentes que fazem parte do controle de acesso e o que eles representam. Sujeito, aquele que solicita acesso a algum tipo de informação, exemplo, hosts e usuários. Objeto, o que é acessado pelo sujeito, exemplo, arquivos, dados nos bancos de dados. Monitor de referência, usado para mediar um acesso, ter controle que garanta a integridade do seu funcionamento. Bom, ainda no universo de controle de acesso, né, é muito comum nós nos depararmos com algumas palavras, né, que podem causar uma certa confusão, né, identificação, autenticação e autorização, tá? Então, quem está autenticado está autorizado, quem está autorizado foi autenticado, enfim, são coisas que são dúvidas que surgem, né? Então é importante destacar alguns componentes que fazem parte do controle de acesso e que eles representam, tá? Então, o que faz parte do controle de acesso, tá? Nós temos aí o sujeito, né, que é aquele que solicita o acesso a algum tipo de informação. Então, por exemplo, eu vou solicitar o acesso a uma informação minha que foi gravada numa base de dados, tá? Eu, como usuário, ou um host sobre a minha autorização para poder fazer essa solicitação, tá? O objeto é aquele que é acessado pelo sujeito. Então, por exemplo, o que eu quero acessar? Um arquivo, eu quero acessar uma tabela, uma base de dados, eu quero uma linha, uma tabela, né? Eu quero acessar o conteúdo de um arquivo, enfim, tá? E o monitor de referência também, que é usado para mediar o acesso, tá? Então, quem que media o acesso do sujeito ao objeto, tá?
Então, a ideia é que esse monitor tenha um controle que garante a integridade do funcionamento. Quer dizer, como se verificasse que realmente é aquele sujeito que está solicitando acesso àquele objeto e permite o acesso daquele sujeito ao mesmo, né, ao próprio objeto. No slide, novos tópicos. Etapas para realizar acesso a um objeto. Identificação, autenticação, autorização, prestação de contas e de responsabilidade. Bom, então as etapas que são usadas para realizar o acesso a um objeto, né, envolve a primeira identificação, depois a autenticação, em seguida a autorização, né, e muitas vezes por conta de registros nesse processo, prestação de contas e responsabilidade, tá? Então, quem é responsável, né? Quem fez aquilo, uma vez identificado, autenticado e autorizado, isso deveria, né, ou deve ser registrado, né, para potenciais análises futuras, para verificar se a identificação estava correta, a autorização estava correta, a autenticação estava correta e a autorização também, tá? No slide, novos tópicos. Identificação. Identificar um sujeito junto a um objeto. Responsabilizar individualmente por ações no sistema. Identificar por username, PIN. Autenticação. Confirma a identidade. Tecnologias. Algo que o usuário sabe. Senha. Algo que o usuário tem. Token, smart card, certificado digital. Alguma característica do indivíduo. Traço físico, comportamento. Biometria. Bom, a identificação consiste em identificar um sujeito junto a um objeto, tá? Então, a ideia aqui é responsabilizar individualmente aquele sujeito por uma ação no sistema, tá? Então, assim, como é que eu sei que foi aquele usuário que logou? Né? Baseado no username dele, ou baseado no PIN. Tá? Mas eu posso pegar o username dele e logar. Ok, não estamos discutindo nesse momento se essa forma de autenticação é a mais segura, mas é uma das formas de identificação, tá? Bom, eu identifico. Depois, eu vou para uma fase que é de autenticação, que é, uma vez identificado, eu preciso confirmar a identidade, tá? E aí, a gente pode usar, por exemplo, algo que o usuário sabe, que é uma senha, tá? Então, qualquer um pode colocar meu username no formulário de uma aplicação web, né? Por exemplo, um login, tá? Então, eu vou fazer acesso a um ambiente que tem conectividade de rede sem fio, numa praça, e basta que eu coloque meu username e senha, porque tem um mecanismo de autenticação que é baseado numa API que conversa com a API do Facebook, do Google, por exemplo. Tá? O que eu preciso? Colocar meu username e minha senha. Tá? Eu estou usando uma API ali de um agente externo, que é bastante seguro, de passagem, né? Que vai fazer confirmar a sua identidade na base do registro que tem no Google ou no Facebook, por exemplo. Tá? Então, pós-identificação, qualquer um pode colocar o username, mas nem todo mundo deve saber, ou só eu deveria saber minha senha. Tá? Então, só eu tenho que saber minha senha. Então, a gente passa para uma segunda fase, que é de autenticar. Né? Primeiro, a gente confirma a identidade, primeiro por meio de uma senha, ou algum token que o usuário tem, um smart card, um certificado digital. Tá? Ou alguma característica do indivíduo, né? Um traço físico, um comportamento, né? No caso, a biometria. Tá? A biometria pode ser uma dessas. Para colocar a mão, né? Enfim, né? Própria íris, né? O olho. Novo slide com tópico sobre a autorização. Determina se o sujeito está autorizado a acessar um recurso particular. Faz parte de qualquer sistema operacional e é desejável em aplicações. Exemplo: usuário autenticado no Active Directory ou no servidor LDAP tem acesso a uma página ou a um arquivo no servidor web local. Sistema operacional verifica permissões com base em critérios de acesso como horário, tipo e localização física. E, por fim, a gente vai para a fase de autorização. Tá? Primeiro, verificar se o sujeito está autorizado a associar um recurso particular. Então, veja a importância de a gente ter discutido, falado sobre o sujeito e objeto. Nem todos os sujeitos que fazem parte do sistema têm direito a acessar um objeto daquele sistema. Então, nem todos os usuários do sistema têm direito de acessar alguma informação que está presente no arquivo ou arquivo numa base de dados. Então, por isso é importante essa ordem, né? Identificação, autenticação e autorização. Tá? A autorização faz parte de qualquer sistema operacional e é desejável em aplicações. Tá? Então, por exemplo, aí entra algumas formas de
verificar se aquele usuário está autorizado com base em uma série de informações em que eu associo o sujeito ao objeto. É muito comum, por exemplo, em ambientes Windows, usar o Active Directory, tá? Em ambientes Linux, o LDAP, né? Por exemplo, eu dar acesso a uma página, um arquivo no servidor web para determinado usuário, mediante verificação se aquele usuário tem direito a acessar determinados recursos naquele objeto, né? Então, por exemplo, o sistema operacional vai verificar permissões, né, e vai autorizar com base em critérios de acesso, por exemplo, horário, tipo, né, do recurso, né, a localização física dele. Então, ele se utiliza de uma série de informações para autorizar ele acessar aquele recurso. Então, veja que a gente está falando de várias camadas, né, para permitir o controle, para garantir o controle de acesso. Tá? Novo slide com o título Mecanismos de Autenticação e os tópicos. Senhas estáticas. String de caracteres para autenticação de usuários. É um dos mais utilizados. Problemas. Senha fraca pode ser quebrada. Senhas dinâmicas. On-time password. Válida uma única vez. Usada como segundo fator de autenticação e pode ser implementada em hardware e em software. Chaves criptográficas. Usada para comprovar a identidade do emissor. Assinatura digital. Tecnologia que utiliza chave privada para encriptar um hash. Bom, mecanismos de autenticação envolve senhas, né? Podem ser estáticas ou dinâmicas, né? Se estática, comente string de caractere, né? É dos mais utilizados, né? São as nossas senhas. O problema é que ela pode ser fraca, ele pode ser quebrado. Tá? Senhas dinâmicas, né? Password baseado em tempo, né? Validade uma única vez, né? É um segundo fator de autenticação e pode ser implementado em hardware e software. Tá? E chave criptográfica para comprovar a identidade do emissor. Comprova que ele tem aquela identidade, que a identidade é dele, né? E assinatura digital, que é uma tecnologia que utiliza uma chave privada para encriptar o hash. No slide, novos tópicos. Smart Cards. Armazena e processa informações. Contém circuitos. Realiza operações criptográficas. Tipos. Sem contato, antena em forma de bobina enrolada. Com contato, leitor transmite energia com contato. Biometria. Valida um comportamento ou traço físico do usuário. Impressão digital, geometria da mão, reconhecimento facial, voz, íris, retina. Fácil de usar. Outro mecanismo de autenticação são os smart cards, né? Que pode armazenar e processar informações, cumprir circuitos, realiza operações criptográficas, né? Então, tem smart card sem contato, antena em forma de bobina enrolada, né? E com contato, que é o leitor que transmite energia com contato. Tá? Um outro mecanismo é a biometria, tá? Que vai validar um comportamento ou traço físico do usuário, né? Como já comentou, né? Impressão digital, geometria da mão, reconhecimento facial, voz, íris e retina, enfim, tá? É mais fácil de usar. Esses são amplamente utilizados em vários sistemas, principalmente em celulares, né? Novo slide com o título Mecanismos de Controle de Acesso e os tópicos. Criam normatizações de como o sujeito, usuário, acessa os objetos. Tecnologias são usadas para reforçar objetivos do modelo. Exemplos. DAC, Discretionary Access Control. RBAC, Role-Based Access Control. Os mecanismos de controle de acesso, né, dando sequência, eles criam normatizações de como o sujeito, o usuário, vai acessar os objetos. Né? Então, essas tecnologias são usadas para reforçar os objetivos de modelos de controle de acesso. Então, há vários modelos, né, de controle de acesso. Dois deles aqui são o DAC e o RBAC. Né? Então, tem controle de acesso baseado em regras e controle de acesso discricionário. Tá? Novo slide com os tópicos. DAC, Discretionary Access Control. O proprietário do recurso é responsável por atribuir permissões. Tipos: ACL, Access Control List, tabelas de capacidades. RBAC, Role-Based Access Control. Todas as permissões são atribuídas a papéis. Os papéis representam funções. Usuários são atribuídos aos papéis. No controle de acesso discricionário, indica que o proprietário do recurso é responsável por atribuir permissões.
Tá? Então, quem tem aquele recurso, atribui as permissões para aquele recurso, né, diz quem que vai poder acessar, quando e onde. Tá? Que seria as tabelas de capacidade, né, e às vezes controle de acesso. Então, a gente, por exemplo, pode classificar aqui o Proxy Squid, né, com controle de acesso discricionário. Tá? Então, quem que é responsável por gerir o servidor Squid, né, dentro de uma política de segurança da organização, vai criar uma lista de controle de acesso e vai dar as permissões devidas. E o controle de acesso baseado em regras, né, todas as permissões são atribuídas a papéis. Então, eu atribuo um papel a determinado usuário. Aquele usuário tem determinadas permissões associadas àqueles papéis. Então, por exemplo, um papel de administrador, ele pode fazer várias ações. O papel de usuário comum pode fazer várias ações, menos, sei lá, 20. Né? Então, todas as ações do administrador, ou menos algumas delas, ou nenhuma permissão do administrador, né, mais um outro conjunto de um usuário qualquer, tá? Então, a gente atribui os usuários aos papéis. Um usuário pode ser um usuário comum, um usuário administrador, um usuário que vai ser só um papel que envolve administração de base de dados, que envolve configuração de servidores, né? Enfim, tá? Novo slide com os tópicos. Controle centralizado. Ponto central de controle. Rádios. Mais usado em autenticação simples. Encripta somente a senha. Autenticação baseada em EAP, PAP, SHAP. E também existe um controle centralizado, né? Que envolve um ponto central de controle, né? Então, o servidor que a gente conhece chama rádios, né? Que é usado mais em autenticação simples, né? Que só encripta a senha. E autenticação baseada em EAP, PAP e SHAP, né? Que são métodos de autenticação, algoritmos para fazer autenticação. Tá? Novo slide com o título Gerência de Identidades e os tópicos. O objetivo é automatizar as tecnologias de identificação, autenticação e autorização. Questões envolvidas. O que cada usuário pode acessar? Quem aprova o acesso? Como o acesso é controlado de forma centralizada? Como utilizar controle de acesso para diferentes sistemas operacionais e aplicações? Bom, veja o universo que envolve toda a questão de desenvolvimento de aplicações e sistemas de software dentro da infraestrutura, tá? E ações que possam desenvolver. Bom, uma vez considerando os mecanismos de controle de acesso, né, a gente gerenciar, né, e automatizar quem entende toda a identificação, autenticação e autorização. Tá? Isso envolve questões como o que cada usuário pode acessar, quem aprova o acesso, como acesso controlado de forma centralizada, né, como utilizar o controle de acesso para diferentes sistemas operacionais. Quer dizer, é um controle de acesso para qualquer tipo de sistema dentro da organização ou dentro do ambiente computacional que faz parte da organização. Há mecanismos de controle de acesso separado, determinadas situações, enfim. Tá? No slide, novos tópicos. Ferramentas para gerência. Diretórios. Gerência de senhas, gerência de contas, SSO. Então, existem algumas ferramentas para gerenciar as identidades, uma delas é baseado em diretórios, né? Outras em gerência de senhas, outras em gerência de contas, né? No slide, novos tópicos. Diretórios. É um catálogo que possui informações centralizadas de usuários e recursos. O formato de dados é hierárquico, protocolo X500. Protocolo de acesso é o LDAP. Nele, os usuários requisitam informações de recursos e as aplicações requisitam informações dos usuários. Objetos são gerenciados pelos serviços de diretório. O administrador pode configurar e gerenciar, identificar, autenticação e autorizar recursos. Primeiro, o diretório envolve um catálogo que tem informações centralizadas de usuários, tá? Tem um formato de dados hierárquico, tá? Principalmente baseado no protocolo X500. Um bastante utilizado no protocolo de acesso LDAP, né? Aqui os usuários requisitam informação de recurso, a aplicação requisita informação de usuários, né? Os objetos são gerenciados pelo serviço de diretório, tá? E o administrador ele pode gerenciar, né? E configurar para identificar, autenticar e autorizar os recursos, tá? Então você coloca tudo ali, usuário,
os sujeitos, objetos, papéis associados, enfim, tá? No slide, novos tópicos. Diretórios. LDAP. Uma das principais utilidades é a de centralizar as informações dos usuários. A base é um serviço de diretórios que é um banco de dados otimizado para leitura e que suporta sofisticados métodos de busca. É ajustado para dar respostas rápidas a grandes volumes de dados. É oriundo do modelo X500, que é mais conhecido como DAP, Directory Access Protocol, dita como as transações ocorrem em um serviço de diretórios. Uma das principais utilidades do LDAP é descentralizar as informações, tá? Então, ele é um serviço de diretório, basicamente um banco de dados otimizado para leitura e que suporta vários métodos de busca, né? Baseado em uma árvore, né? E ele é rápido para grandes bancos de dados, é baseado no X500, né? E é o mais conhecido como DAP, né? Protocolo de acesso a diretórios, tá? Dita como que a transação vai ocorrer em um serviço de diretório. No slide, novos tópicos. Diretórios. OpenLDAP, inicialmente desenvolvido pela University of Michigan, baseado no X500. Executa na pilha de protocolos TCP/IP. Pode guardar informações como nome, user ID, passwords, e-mails, fotos, local de trabalho, etc. Então, já comentei aqui, né, que ele guarda no X500, você pode guardar informação com nome, identificação do usuário, senha, e-mail, foto, local de trabalho, enfim. E todas essas informações serão utilizadas para atribuir papéis a usuários para acessar objetos. Tá? No slide, novos tópicos. Diretórios. OpenLDAP. As informações são organizadas em uma estrutura hierárquica em árvore. Elas são referenciadas segundo o RFC 2253 LDAP v3. Exemplo: DN. UUID igual J. César, OU igual laboratório, O igual USP, C igual BR. Algumas informações segundo o RFC. CN, Common Name, L, Locality Name, ST, State or Province Name, O, Organization Name. Elas são organizadas numa estrutura hierárquica, né, uma árvore. Tá? Tem o RFC aqui que indica o desenvolvimento do protocolo, né? Então, tem algumas informações que a gente utiliza, por exemplo, em scripts para fazer um sistema operacional autenticar uma base LDAP, né? Então, você muda a autenticação padrão com a LDAP, tá? Novo slide com os tópicos. Diretórios. OpenLDAP. A busca é feita em determinadas áreas ou na árvore toda. As informações são protegidas para acessos não autorizados por meio de autenticação, controle de listas de acessos. Suporta IPv4 e IPv6. Pode atender a múltiplos bancos de dados simultaneamente. Faz replicação de base de usuários. Alto desempenho para diversas chamadas ao diretório, buscas. A busca é feita em determinadas áreas, uma árvore toda, né? Elas são protegidas para acesso, autorizados por meio de autenticação, controle de acesso, né? O interessante é que ele suporta tanto o protocolo IPv4 quanto o IPv6, tá? Pode atender vários bancos de dados simultaneamente, então, um banco de dados relacional, uma relacional pode autenticar uma base de dados, tá? Faz a aplicação de base de usuário, né? E tem um desempenho muito bom, tá? Novo slide com as referências. pt.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP. https://mac499/06/monografias/erish/HTML/C01S09.html. www.openldap.org. Bom, veja um universo que envolve mecanismos de controle de acesso e autenticação em ambientes computacionais, né, que tem infraestrutura, e tem comunicação, né, e a segurança envolvida. Tá? É importante ter isso em mente para quando forem construir aplicações com alta disponibilidade, confidencialidade e integridade de dados. Até a próxima, pessoal.
Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br